E veio a informação de que o apartamento teria sido colocado à venda, o que indica que o Barroso já está se preparando para se desfazer dos ativos dele aqui nos Estados Unidos. O Barroso. E agora saiu essa notícia de que o Alexandre de Moraes estaria transferindo os seus ativos do BTG Estados Unidos para o BTG Brasil. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Nós fomos lá avisar, explicar o teor da denúncia, explicar o que viria, por que o Brasil é importante. E a resposta dos Estados Unidos, eu tenho que dizer, veio de forma imediata, com o envio desse emissário por canal extraoficial, para falar, nós não gostamos nada dessa denúncia. E o Brasil pode, como provavelmente fez, falar, não, nós somos uma nação soberana, não há interferência no judiciário, tudo certo, o Brasil pode falar isso. Mas assim como o Brasil tem soberania para decidir se transformar em um Estado totalitário que viola os tratados internacionais, pode, os Estados Unidos também têm soberania para adotar uma política externa adequada a um país que está promovendo essas violações. E vejam, o problema aqui não é que um político de direita está sendo processado. É claro que ele poderia ter sido processado caso ele cometesse algum crime de fato. Mas é evidente, cristalino, o viés político dessas perseguições. É muito claro o caminho que está sendo traçado nessa história. E é muito claro, principalmente, que o presidente Trump sabe, porque ele foi vítima deste mesmo aparato de perseguição política através do judiciário. Ele sabe o que é ter uma oposição censurada. Ele sabe... Ele e o seu entorno estão absolutamente cientes, não só disso, como do papel que os americanos tiveram na implementação dessa censura e dessa perseguição à direita. Diga-se de passagem, não foi só nos Estados Unidos e não foi só no Brasil. Como nós vamos ver no discurso do J.D. Vance, que a gente vai tratar ainda no programa de hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o maior expoente desse tipo de perseguição política, financiada, volto a dizer, e promovida pelos Estados Unidos, da administração Biden. Então, o recado para as autoridades brasileiras está dado. Elas agora, a denúncia deve sair possivelmente entre hoje e amanhã, dizem algumas fontes, outras fontes dizem talvez na sexta-feira. Vamos ver quando virá. O Gilmar Mendes está dizendo que sai amanhã. Eu tinha uma outra fonte que me dizia que ia sair na sexta-feira. Mas a denúncia virá e confirmará o que nós dissemos nos Estados Unidos. Eu repito, o recado está dado. O recado dos Estados Unidos está dado ao Brasil. E me parece que os ministros do STF receberam o recado. Eles já estão se preparando. Eu me lembro que a imprensa ridicularizava, quando eu vinha aqui no programa, falava, olha, isso não vai ficar por isso mesmo. As coisas vão mudar, virão cancelamentos de visto, virão sanções econômicas. E aí todo... Paulo Figueiredo, né? O risinho, argumento de puta. Risinho, argumento de puta, já dizia o Olavo de Carvalho. Agora o risinho das virou não tão risinho. Eu acho que hoje já há um consenso de que há cancelamentos de vistos e sanções econômicas, sanções financeiras, melhor dizendo, são absolutamente reais dentro do horizonte. E os próprios ministros já não estão levando na brincadeira, o próprio governo Lula já não está na brincadeira. Na semana passada nós tivemos a notícia de que Lula avisou a Moraes para ele não viajar para os Estados Unidos. Quem tem medo. Há alguns meses saiu a notícia de que o Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, teria colocado o apartamento multimilionário dele aqui em Key Biscayne, região aqui de Miami, à venda. O apartamento ficava no nome de uma empresa, está levantado, eu recebi um relatório até com o nome da empresa, já os bens dos ministros já estão levantados, administrado pelo filho dele, o Bernardo.
E veio a informação de que o apartamento teria sido colocado à venda, o que indica que o Barroso já está se preparando para se desfazer dos ativos dele aqui nos Estados Unidos. O Barroso. E agora saiu essa notícia, trazida pelo canal Ancapso, e eu não posso confirmar, porque eu desconheço a fonte de verdade aqui. Eu até gosto das coisas que o canal Ancapso coloca, meu padrasto adora eles. De vez em quando eu assisto também, e obviamente não é a mesma forma de visão, mas eles colocam coisas legais. E segundo eles, ele diz que teria uma fonte muito boa de que o Alexandre Moraes estaria transferindo seus ativos do BTG Estados Unidos para o BTG Brasil. Bom, vamos assumir que essa notícia seja verdadeira, o que eu repito, eu sou sempre rigoroso com vocês, eu não tenho como comprovar. Ele diz que tem uma fonte, então a credibilidade nesse assunto não é a credibilidade do Paulo Figueiredo, é a credibilidade lá do Ancapso. Mas eles disseram que tem uma fonte que confirma as informações. Vamos assumir que de fato existe, o Alexandre de Moraes tem ativos no BTG Estados Unidos. Eu acho interessantíssimo que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha ativos dolarizados. Ou seja, enquanto o povo brasileiro se arregaça vendo o patrimônio derreter em dólar, né, o dólar sobe, o real se desvaloriza, o seu patrimônio vale menos. Mas o do Alexandre não. O do Alexandre estaria muito bem obrigado com os ativos dele dolarizados. Então, se essa notícia for verdadeira, pelo menos a gente fica feliz, né, de que o Alexandre agora está embarcando no mesmo barco que a gente. Que eu também tenho muito ativo em real. Que você bloqueou, né, Alexandre? Então, pelo menos agora a gente sofre junto com a desvalorização do real, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Agora, o mais relevante nessa história é que eu já percebi nesta e em outras oportunidades, como no próprio caso da extradição do Alan dos Santos, que o Alexandre e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal não sabem porra nenhuma de direito internacional. Não sabem porra nenhuma. Eu sei muito mais de direito internacional, de como funcionam os mecanismos de cooperação internacional do que eles. Por isso que eu sambo na cara deles e os caras não conseguem fazer nada comigo. Aliás, acho que dá para eu dar esse teaser, como a gente diz aqui, nessa provocada aqui. Eu quero chamar a atenção para isso. Reparem sobre como o desconhecimento do funcionamento do direito internacional e achar que podem tudo vai ser a ruína do Alexandre de Moraes. Esse vai ser o nosso gatilho e aguardem. Eu não vou... Tudo que eu falo é o que eu sei que vai acontecer. Eu não falo coisa de tic-tac, etc, etc. E nem estou falando isso porque não depende de mim. Única e exclusivamente. Mas prestem atenção, ouçam. Eu travei? Não. Ouçam o noticiário das próximas horas, ou dias, em tese horas, sobre como o desconhecimento do funcionamento do direito internacional vai ser o calcanhar de Aquiles do Alexandre. E especificamente sobre esse ponto, sobre a retirada de patrimônio dele dos Estados Unidos, meu Deus do céu, não adianta nada! Deixa de ser burro! Não tem nada que você possa fazer. Vou entrar no meu modo professoral, tá? Eu acho que não tem ninguém no Brasil que já tenha estudado mais esse assunto do que eu. Porque é algo no que eu estou trabalhando há bastante tempo. Isso que se chama de sanção, né? Sanção, o nome é sanção OFAC. OFAC Sanctions. OFAC significa Office of Foreign Assessments Control. É o órgão dos Estados Unidos que gerencia ativos no exterior. Quando eles te dão, te colocam numa lista chamada SDN List, lista SDN, Specially Designated Nationals, ou também tem o nome de Blocked Persons List. Tá? Quando alguém entra nessa lista do OFAC, desse Office of Foreign Assets Control, quando alguém entra na lista de SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba, queridos.
É no mundo inteiro. O sujeito tem que ser muito burro para achar que basta se retirar o seu dinheiro dos Estados Unidos e pronto, problema resolvido. Não funciona assim. O sistema financeiro internacional, queridão, funciona todo em torno do dólar. E os bancos todos têm que ter conexão com o dólar, com o sistema financeiro internacional. Então, quando você entra na lista de block persons, na lista de SDN, qualquer instituição que continue fazendo negócios com alguém sancionado passa a estar sujeita ao que se chama de secondary sanctions, sanções secundárias. O que basicamente significa que, plum, você está expulso do mercado financeiro americano. Sabe qual é o banco no Brasil ou em Botsuana que quer correr esse risco? Nenhum. Então, o que é o resultado? Mesmo que a pessoa tenha conta no Brasil, na Europa, na Suíça ou qualquer outro lugar, os bancos simplesmente viram e falam assim: beijo, querido, tchau. E os bancos brasileiros seguem as sanções. Porque se um banco no Brasil tiver qualquer ligação com o sistema financeiro americano, e todos têm, ele bloqueia a conta do sancionado para não correr o risco de ser punido pelos Estados Unidos. E aí também não adianta querer mandar, transação internacional também não é possível. Mesmo que a conta dele continue aberta num banco menor, na Suíça, etc., na BVI, numa BVI, na Ilhas Man, do cacete, um paraíso fiscalzinho com um banquinho de merda, não adianta, porque ele não consegue fazer transferência para o exterior, porque o sistema SWIFT depende dos Estados Unidos. E isso, meu amigo, eu digo o seguinte: é melhor você contrair ebola do que você entrar na lista do SDN. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.